Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Semana Criativa. Essa semana que está te desafiando a você sair do lugar do pensamento comum e exercitar o seu cérebro, treinar o seu músculo criativo para você ser uma pessoa mais criativa no seu dia a dia. Bom, até aqui nós entendemos que a criatividade, ela não é algo simples, né? Ela é um fenômeno complexo que envolve várias coisas, que envolve nossas experiências de vida, que envolve os ambientes que nós frequentamos, participamos, e como fruto disso, essas experiências, elas podem ser expressas de diversas formas. E é aqui que entra a relação da arte com a criatividade, porque a arte é tudo aquilo que você faz para expressar os seus sentimentos, suas ideias, a sua compreensão de mundo, a sua cultura, seu conhecimento. Bom, para compreender melhor um pouco desse mundo da arte, eu vou trazer primeiro aqui alguns conceitos e diferenciar aí um pouco o que é arte, o que é artes, porque existe uma diferençazinha, tá? Então, quando a gente fala arte, nós estamos nos referindo ao campo de conhecimento, ao campo geral da expressão humana e produção criativa, ok? Mas quando nós falamos artes, nós estamos nos referindo às diversas linguagens que a arte ela pode assumir. Quando eu falo diversas linguagens, é mais ou menos a forma específica de expressão artística, sabe? Então aí entra as artes visuais, o cinema, a música, a dança, o artesanato, a fotografia, todas essas manifestações artísticas que são específicas. Então isso aqui é só para você se situar um pouco em relação a esses termos da arte, tá? E qual é a função da arte na sociedade? Para que a arte serve? Olha, não é porque eu sou da arte, mas a arte ela é fundamental para a humanidade. Só em ela ser ali um meio expressivo já revela muita coisa, porque isso tem tudo a ver com identidade cultural. E com o passar do tempo, a arte ela foi assumindo novas funções e novas percepções na nossa sociedade. Então hoje ela não é só algo assim expressivo, mas ela é usada também para questionar, para desenvolver principalmente um pensamento crítico em relação às questões sociais que nós vivemos. E eu não sei se você já observou, mas a arte, ela está na moda hoje. Vocês já perceberam isso? E houve um tempo que a gente vivia reclamando que a arte ela não era valorizada, que os artistas eles não tinham espaço, que ninguém tinha coragem de pagar em obras de arte, mas eu percebo hoje uma realidade que está sendo modificada aos poucos. E a arte ela tem ganhado cada vez mais espaço na nossa sociedade, principalmente nos aspectos das artes manuais, dos processos criativos que envolvem a manualidade e as artesanias que a gente chama. E vocês estão vendo meu cenário mudando, né, um pouco, porque, gente, eu dependo da luz natural para gravar os vídeos, mas eu não posso esperar sempre que o sol tá aqui. Mas é isso, ó, me amo nessa luz aqui. Ótimo, né? As ideias até clareiam. Mas, enfim, seguimos. Então, é isso. A arte, eu percebo que hoje ela entrou num processo, assim, de estar na moda, tá? Então, tá na moda você reunir suas amigas para pintar quadrinhos, tá na moda você reunir as amigas para fazer uma pintura em taças, um bordado, uma coisa assim, um crochê, uma coisa diferente. Por quê? Claro que envolve várias questões, que envolve também tendências de comportamento, tendências de mercado, e eu acredito que isso é muito bom, tá? Eu acredito que isso é muito bom, embora às vezes, em alguns momentos, você vê ali a arte sendo usada de uma forma meio enviesada, assim, mas, enfim, é meu olhar um tanto crítico sobre isso. A questão é que, no geral, eu acho isso muito bom, porque traz a arte para o centro do debate, para o centro do destaque. Eu acredito que muito disso hoje acontece, principalmente porque nós estamos vivendo um momento em que a sociedade abriu espaço para o diálogo sobre saúde mental. Agora, na contemporaneidade, que é a era em que nós vivemos, da revolução digital, do mundo cada vez mais virtualizado, a gente percebe que existe o discurso cada vez mais preocupado em relação à saúde mental das pessoas, porque de fato essa mudança de estilo de vida, ela trouxe aí alterações para nós que influenciam direto nos aspectos emocionais da nossa vida. Então a sociedade trouxe hoje, a tendência de mercado trouxe hoje a arte também para o centro desse debate, porque há inúmeros benefícios da arte enquanto recurso expressivo para o bem-estar da nossa saúde mental.
E não só a arte como recurso expressivo, mas também para ser um ícone de consumo, tá? As casas e decorações, os projetos, eles estão cada vez trabalhando mais elementos artísticos dentro dessas decorações, dos ambientes, porque eles entendem que a arte ela tem um papel ali terapêutico. É tão tal que nós tivemos inúmeras notícias no ano de 2025 para 2026 de vários médicos ao redor do mundo e em outros países que estavam receitando visitas a museus para seus pacientes. Porque eles entendem que, às vezes, aquela pressão, aquele coração acelerado, aquela ansiedade, aquele estresse, eles podem ser resolvidos com outros recursos que não só remédios. Vamos entender o que acontece no nosso cérebro quando nós apreciamos arte? Primeiro, o ato de apreciar vai ativar regiões do seu cérebro que liberam a dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelos hormônios ali do prazer, da motivação, da alegria. Automaticamente, isso vai te levar a uma regulação emocional. Por quê? Porque esse momento ele vai te ajudar a processar emoções difíceis. E existem vários estudos que indicam a redução do cortisol no sangue depois que você participa ou tem alguma experiência artística. E o cortisol, você sabe, é o hormônio do estresse e tal. Em seguida, esse estado de regulação emocional vai te levar para um estado meditativo. E ele vai fazer com que você desacelere o seu ritmo mental de informação. Em quarto lugar, quando você fica nesse momento contemplativo, de reflexão, regulação emocional, ao entrar em contato com outras histórias, com percepções de história de vida de outras pessoas expressas por meio da arte, de imagens, de experiências, você vai desenvolver a empatia e a conexão humana. E seu cérebro vai ativar as redes neurais da empatia. Por último, você vai chegar na neuroplasticidade, porque essas experiências estéticas, elas vão ajudar o seu cérebro a fazer novas associações. Portanto, você vai estar estimulando o seu cérebro a ter uma maior flexibilidade cognitiva, criativa, para ter novas associações e somente ficar ali borbulhando, sabe, de novidades. E sabe o que é mais interessante? É que a ciência está descobrindo hoje o que a arte já sabia, ó, que nós nunca saímos de uma experiência artística da mesma forma que a gente entrou. Porque enquanto você está apreciando uma obra de arte, você está refletindo, você está sentindo, você está interpretando e você está se organizando internamente ao mesmo tempo. Isso tudo compõe a experiência artística. E a arte, ela vai ser isso, ela é atravessamento. Você nunca vai passar por uma arte e ser a mesma pessoa. De alguma forma, aquilo ali vai te tocar, aquilo que te toca te atravessa, te afeta de alguma maneira, te faz refletir. E aí você adere para você como algo que é transformador ou não, entende? Olha, existe uma coisa muito especial numa experiência artística, que é quando a arte, ela se aproxima da vida. É que nem uma autora que eu gosto muito fala, a Meira, pouco vale uma imagem se ela não estiver articulada com as vivências, ou seja, os nossos valores profundos de amor, de dor, de alegria, de vida, de morte, eles servem como fontes e alimento para o imaginário do artista, que vai resultar numa produção estética. Então vamos ver alguns exemplos do que eu estou falando? Vou começar aqui com um exemplo bem clichê. Van Gogh. Van Gogh é um artista fenomenal. Existem obras de arte dele aí, réplicas e itens personalizados com as obras dele no mundo todo. Mas em vida ele vendeu apenas um quadro. Durante a vida dele ele teve muitos dilemas emocionais, né? Chegou a ficar internado. Inclusive uma das principais obras do Van Gogh, que é o quadro A Noite Estrelada, uma das mais conhecidas, ela foi pintada dentro, né, de um quarto onde ele estava internado, numa clínica psiquiátrica. E aquela cena, dizem aí os historiadores, que era a cena da janela desse quarto dele. A gente vai ver nas pinceladas do Van Gogh, a maneira como ele revolucionou ali a estética da arte da época dele, pinceladas que revelam uma alma interna, um sentimento interno de busca por aceitação, por compreensão. Não tem como você pensar em como ele humanizou a dor que ele passava, os dilemas internos, a complexidade que ele tinha, como foi que ele tornou isso uma expressão estética em forma de arte. Um outro exemplo fortíssimo disso é a Frida Kahlo. O forte nome da arte
da arte feminina, da arte latina principalmente, porque ela teve uma história de vida muito difícil. Quando você olha para as obras dela, para a maneira como ela queria expressar, sabe, a profundidade daquela dor, do seu sofrimento através das obras de arte, ela não conseguiu outra linguagem a não ser a criar um modelo que expressasse isso. Então ela foi uma das precursoras aí do movimento surrealista aqui para a América Latina, e um nome muito forte. Primeiro porque ela era mulher, onde um mercado era, né, até então majoritariamente masculino, e ela conseguiu criar esse espaço, esse caminho. E segundo, por conta das suas obras muito forte, muito carregada de significado. Então, quando você olha para as obras da Frida Kahlo, que a gente entende um pouco da história dela, que ela teve vários problemas de saúde, que ficou muito tempo doente, várias situações drásticas, assim, de uma história de vida bem difícil. E aí você olha para os quadros dela e consegue perceber que ela teve uma expressão muito honesta de si mesma, ao mostrar a maneira como ela se enxergava diante daquelas situações. Quando você olha para esses quadros, de duas, uma. Ou você vai sentir uma repulsa, porque é muito forte essas cenas, e você vai ficar pensando, caraca. Ou a segunda opção, que vai gerar em você uma sensação de empatia e identificação, porque pode ser que você também tenha enfrentado algumas situações parecidas com aquilo que ela estava vivendo, e daí você se sentiu daquela mesma forma, mas não conseguiu expressar isso como a artista que foi a Frida Kahlo expressou. Então tem muitas pessoas que se identificam com obras de outros artistas por conta disso, porque eles trazem uma expressão que você não conseguiu. Então você vê nas obras ali do Van Gogh uma busca por sentido muito forte. A Frida Kahlo você vê nas obras dela que é uma verdade interior nua e crua, sem medo de revelar o que realmente pensava sobre si, a sua dor de maneira muito profunda. E o que nós entendemos sobre isso é que o criador, aquele que cria, independente de ser um artista ou não, ele sempre vai mostrar a sua alma na sua criação. Ele sempre vai mostrar o seu modo de ser, ou seja, de fazer, de interpretar naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está criando. Antigamente acreditava-se que o ser humano ele tinha a mesma capacidade de aprendizagem, todos os seres humanos aprendiam tudo, enfim. Mas chegou um cara, o Gardner, e falou assim: olha, não é assim que funciona. O cérebro humano ele tem no mínimo aí vários tipos de inteligência. E aí ele criou a teoria dele, das inteligências múltiplas. Ele foi um psicólogo cognitivo e hoje ele é um autor muito citado e famoso porque principalmente ele questiona os testes de QI, o foco dos testes de QI. Mas hoje existe a compreensão de que o ser humano ele tem vários tipos de inteligência. Então tem aquelas pessoas que elas vão dominar algumas áreas mais do que as outras e tá tudo certo. Esse cara, nos seus estudos, sabe o que foi que ele percebeu? Que com o passar dos anos, à medida em que as crianças vão crescendo e dominando os símbolos da sua cultura, a linguagem, entendendo como a vida funciona, elas vão se tornando adultos cada vez mais artisticamente atrofiados. Por quê? Porque os ambientes, né, acadêmicos, mercadológicos e profissionais, eles não foram, né, até um tempo atrás, hoje isso já melhorou bastante, ambientes que estimulam a criatividade. E ele defende que o ambiente é um dos principais fatores para que uma criança se torne um adulto criativo. E considerando também todos os benefícios da arte, ele também defende a arte como uma via, como um caminho para o desenvolvimento da criatividade, que vai permitir aí a expansão da sua capacidade mental e também o fortalecimento dos diversos tipos de inteligências. Então é uma vida inteira de criação livre, de experiências, de dedicação, que vai levar uma criança a se tornar um adulto criativo. Um adulto que consegue transformar essas experiências, as suas ideias, as suas inquietações em produtos estéticos expressivos. Então é uma vida inteira de criação livre, de dedicação, de experiências que leva uma criança a se tornar um adulto criador, um adulto que não tem medo de se expressar. E é por isso que o meio artístico, frequentar ambientes artísticos, estar em ambientes que estimulam isso, porque a arte ela vai te prover os meios para você lidar com as suas lutas internas, com as suas emoções intensas, de grande significado, que geralmente são coisas que não dá para você articular e comunicar na linguagem conversacional comum.
Elas precisam ganhar uma outra forma de expressão para que seja comunicado de verdade, né? Para que ganhe esse significado fora da pessoa. Claro, nem todo mundo precisa produzir algo das suas emoções, mas nós estamos falando aqui de criatividade, de criar. Se você está aqui é porque de alguma forma você está imerso nesse mundo criativo. Então, suponha-se que você é uma pessoa que cria ou que queira criar. Então, a pergunta que eu faço para você agora é: você já definiu, ou já percebeu, ou já entendeu qual é a sua linguagem? Qual é a forma que você gosta de expressar essas emoções que elas não podem ser faladas na linguagem comum? Às vezes você vai ter várias linguagens. Às vezes você vai ter uma linguagem. Às vezes você ainda não tem uma linguagem. Mas eu digo para você que se você começar a escolher uma linguagem pela qual você queira expressar, já é um caminho que se abre para a sua mente produzir criativamente. Quando eu falo de linguagem, eu falo das artes, né? Eu falo das artes específicas, né? Você gosta de escrever, porque escrever a literatura é uma arte também, tá? Você gosta de pintar? Você gosta de fazer um bordado? Você gosta de fazer cerâmica? Ou não sei, seja lá o que você gosta de fazer, inventar jogos, ou criar brincadeiras, ou imaginar possíveis soluções para determinados problemas, mesmo que fictícios. Enfim, há inúmeras possibilidades de linguagens que você pode trabalhar, mas é importante definir por onde você quer começar. Tem uma outra frase da Meira que ela fala assim, olha, não se vive sem arte, a não ser que você queira viver sem emoção. Por isso eu vou encerrar essa aula com algumas dicas para você deixar a sua rotina mais artística. E a primeira delas é muito simples. Consuma arte. Independente de qual seja. Consuma séries, vídeos, mas não é só um consumir assim na ideia de você fugir da realidade, mas consuma com o olhar curioso. Lembra que eu falei para vocês nas aulas passadas? Seja curioso de você procurar saber qual é o contexto daquela série, daquele filme, qual o significado desses elementos que ela traz, qual a intenção, a mensagem que ela quer trazer, a história de vida de cada personagem, desvendar ali um comportamento daqueles personagens, o contexto, a história que existe por trás daquilo, como o cenário foi construído, as músicas, quem são os autores da trilha sonora, sabe? Então seja curioso naquilo que você está consumindo. Segunda dica, visite museus, né? Inclusive eu estou me devendo isso, eu estou me devendo visitar os museus da minha cidade. Tem ao menos aqui uns 2 museus que eu ainda não fui, que já faz um tempo que inaugurou. E eu tenho certeza que talvez você tenha vivido a vida inteira na sua cidade e nunca saiu para visitar um museu. Sai um pouco dessa zona de conforto, sabe? Se não tem ninguém para ir com você, vai só, criatura, né? Visite alguma exposição que chega na sua cidade, eu tenho certeza que vem várias exposições de fora e você fica ao léu. Vai lá, procura no Instagram as páginas de cultura que tem na sua cidade para você investigar o que está rolando aí de apresentação, de espetáculo, de coisas diferentes que acontecem. Sei lá, você já se permitiu um dia sair no domingo de manhã ou um sábado à noite para assistir a orquestra sinfônica da sua cidade? Para você ver como é uma apresentação ao vivo de músicas clássicas? Terceira dica, aprenda uma nova habilidade. Sabe, eu te fiz a pergunta aí se você já tinha a sua linguagem. E se você não tem, é agora. Essa dica é para você, desenvolva uma habilidade. Se você já tem, desenvolva uma nova habilidade. Se você já tem várias, escolha uma e foca, tá? Porque esse é um pouco do meu problema, né? Eu tenho várias linguagens, eu quero fazer tudo, mas falta tempo e falta foco. Enfim, dilemas do cérebro criativo. Mas enfim, escolha uma nova habilidade, sabe? Vai, se coloca, experimenta, coloca a mão na argila, sabe? Procura uma coisa nova para o seu cérebro fazer um novo caminho neural de conhecimento. Quarto conselho para você, estude, seja curioso. É um pouco do que eu já falei no primeiro, mas, gente, isso é tão importante, seja curioso. Quantas vezes você já parou para estudar a fundo algo que você ficou curioso? Esses dias que passou o lançamento aí do foguete da NASA para a Lua, né, na missão Artemis, eu fiquei louca. Eu não sei muita coisa de astronomia, de astronauta, mas eu fui pesquisar, gente, como é que eles treinam, eles fazem, o que é a vida desses astronautas, como é que eles chegaram nessa carreira. E aí eu fiquei louca, hiperfocada, pesquisando, curiosa. Vai servir para minha profissão agora? Vai servir para... Não, mas era uma curiosidade minha, sabe? E era algo que eu queria entender, que eu queria aprender. Vou dar aula disso? Não.
mas ficou o repertório de conhecimento. Vou te dizer uma coisa bem simples, olha, estude história da arte. Parece uma coisa chata, mas o básico, ao menos você precisa saber, até para você criar suas linguagens, até para você ter ali um contexto inteligente por trás da sua produção artística. Então você não sabe nem diferenciar, talvez, o que é arte clássica, arte moderna, arte contemporânea, porque você não entende bem a sequência disso, e isso está na história da arte. Saiba pelo menos o mínimo, o básico, para você ter uma referência boa nas suas criações, para você até se sentir mais culto e chegar num lugar e falar, nossa, essa cadeira ela é um tanto no estilo clássico. Não, mas aqui é no estilo mais moderno. Ai, aqui tá mais pro contemporâneo. Para você ficar assim, sabe, com aquele quê de intelectual também. E como desafio para a aula de hoje, eu trouxe aqui para você criar um autorretrato, para você se desenhar, para você se representar. E não precisa ser realista, e não precisa ficar preocupado, ai, Ivy, mas eu não sei desenhar, eu não sei pintar. Você não precisa saber. Deixa eu dizer logo bem aqui, você não precisa saber. Você precisa começar, você não precisa fazer do zero. Você pode olhar para uma inspiração e tentar se representar ali. Você pode fazer isso de forma, através de um desenho, mas você pode fazer isso também através de colagem, você pode fazer da maneira como você quiser. Eu só quero que hoje você procure fazer uma representação de você mesma. Então é isso, queridos. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.